Agora sim. Olá, tudo bem? Olá, doutor Júlio, boa tarde, tudo Boa bom? tarde. Como que você está, Danilo? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Saúde Deus. física, mental, tá tudo bem? Tudo bem, caminhando. Só sem cabelo, mas de resto tá bom. Ah, tá bom. Isso é de menos. Isso é... Eu falo isso sempre isso, Danilo, porque as pessoas estão agressivas, estão estressadas, né? O mundo mudou muito. Muita coisa mudou para melhor, muita coisa mudou para pior, né? Então a gente precisa ser mais humano, né? Eu acho que tá faltando mais amor, né? Assim, acho que uma das vantagens de a gente ficar mais velho, pelo menos comigo, é que assim, a idade ajuda a gente a ficar mais tolerante, É, né? Assim, verdade. então, por exemplo, hoje muitas coisas acontecem comigo, inclusive do que a gente vai conversar hoje. Se fosse há 10, 15 anos atrás, eu já explodiria. Aí hoje a gente procura ter digamos assim, doutor, um bom senso, Bom né? Que senso. Nós procuramos ter um controle emocional, não é verdade, Danilo? Que é difícil, né? Mas principalmente. a gente procura ter, porque nós percebemos que no fundo, a felicidade plena, total, né? Ela não existe, né? Sempre alguma coisa vai acontecer pra gente ficar preocupado. Então a gente tem que se concentrar nas coisas boas, senão a gente fica maluco, né? Com certeza. E, então, assim, principalmente na área comercial, né? Que a É, gente tem que ter uma. E a profissão de corretor. Na realidade, é o seguinte, doutor, eu sou corretor, digamos assim, calça branca, como é que se fala? Então, eu raiz, comecei né? digamos assim, há pouco tempo. Então, o que acontece? Eu sempre trabalhei na área comercial, eu sou representante comercial, sempre trabalhei nessa área. Então, assim, eu falo que o vendedor, ele está ali como se fosse um João Bobo. Ele apanha dos dois lados e a gente tem que saber filtrar o que vem de um lado e do outro para sair um negócio, para evitar os conflitos, né? Então, eu acho que essa área comercial, É ela... muito jogo de cintura, né? Eu sempre falo, é muito jogo de cintura, não é fácil, né? Se você não tiver a cabeça boa, você não consegue tocar o barco. Não consegue, né? Então, eu falei, então, assim, só para o senhor entender como que eu estou hoje, tá? Inclusive, o senhor está aí no escritório do senhor, no Sacomã, nasci aí na Vila Carioca, do Olha lado. que legal, que bacana. Tô aqui no Mundo Velho. Então, eu nasci ali na Auri Verde, na Avenida Auri Verde, Legal. e, e aí eu morei minha vida inteira na Aclimação, que é do lado aí também. E aí eu conheci minha esposa, casei e vim morar hoje eu estou morando em Alphaville. Tá Minha gostando? família toda. Muito, muito, muito. Mais tranquilo, né? Ah, e eu tenho dois filhos pequenos, né? Eu tenho um de 9 e um de 10. Então, para eles, a qualidade de vida aqui é excepcional. Eu não... Assim, o que eles têm hoje aqui, se eu estivesse morando em São Paulo, provavelmente 99% eu estaria num apartamento. E o que eles têm hoje aqui de lazer é, assim, indiscutível. Para a criança é uma E maravilha, uma Barueri, felicidade. me parece, né, de fora, olhando de fora, me parece que tem cuidado bem ali do município, né? Que assim, na realidade É, aqui são dois municípios. Pega uma parte de Barueri e uma parte de Santana de Parnaíba. tá. Onde eu estou é Santana de Parnaíba. Mas assim, doutor, E não sei se o senhor falam conhece. que é melhor ainda, falam, né? É É, mais sossegado, né? mais sossegado, e a prefeitura aqui, por incrível que pareça, funciona. Olha lá, porque é uma cidade Então, menor, né? então, por exemplo, tem segurança, tem atendimento médico, assim, você vai numa UBS aqui, você é atendido em 2 minutos, coisa que não acontece hoje. Se você paga um plano médico, você vai ficar lá 1 hora Verdade. aguardando um Vai mesmo que eu atendimento. passei por isso recentemente, verdade. Verdade mesmo. As coisas realmente funcionam bem aqui. E a escola também, Então, você gostou? olha, tudo. Parece que você não está Em São Paulo, no né? Brasil, No entendeu? Brasil, imagino. São Paulo.
Sair um pouquinho de São Paulo já melhora as coisas, né? Mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. São Paulo acaba sendo inadministrável, eu falo, né? Para os alunos, né? Mas é verdade. Eu falo, eu sou o maior propagandista daqui. Então, por exemplo, para todo mundo que eu converso, eu falo, olha, o dia que aconteceu comigo, né? O dia que eu vim morar aqui, o dia que você morar aqui, você fala, olha, eu perdi muito tempo em São Paulo. Lógico, tudo depende da nossa vida profissional, nosso dia a dia, mas para quem pode, é uma das melhores opções que tem, com certeza. Eu tenho atendido também muita gente de Santos, também apaixonado por Santos, viu? O pessoal gosta de morar em Santos, né? Porque é um litoral que tem tudo, né? Então, assim, é aquilo lá que a gente começou a nossa conversa, né, doutor? A gente tem que... O nosso dia a dia é muito corrido. É verdade. Então, se a gente não buscar uma qualidade de vida, ou uma melhor qualidade de vida, digamos assim, para a gente absorver os problemas do dia a dia, porque você tem que, pelo menos assim, acho que você tem que estar morando. Lógico que isso não seria o mundo ideal, o mundo perfeito, mas não existe, né? Infelizmente não existe. Mas assim, se a gente procurar ser uma pessoa mais equilibrada em todos os aspectos, eu acho que pelo menos a nossa vida vai fluindo melhor. Tudo, a saúde, né? Você vê o estresse, né? O estresse, ele te causa tudo que você imagina, problema na visão, queda de cabelo. Então, tem que tentar viver melhor, né? Tem que tentar viver melhor. De alguma forma, você tem que tentar procurar o melhor, né? Sim, com certeza. Mas vamos caminhando aí, vamos ver para onde... Mais que um professor, você ganha um amigo. Quero o seu bem, quero o seu sucesso. Conta comigo, tá bom? Tá. Doutor, é o seguinte, eu conheci o senhor até pelos vídeos do YouTube, pelo canal do Cresce. Aí gostei do seu jeito, uma pessoa muito simpática. Eu falei, e aí eu estou precisando de um aconselhamento jurídico. Agora eu falei, deixa eu entrar em contato, porque teria que ser um responsável, um advogado de direito imobiliário, que às vezes me corrija, por favor, se eu estiver errado a sua qualificação. Tá bom. Então, procurar um profissional que entenda do negócio para eu saber para que rumo que eu vou. Eu entrei em contato com o senhor pelo seguinte, como eu falei para o senhor, eu moro aqui em Alphaville e eu moro num condomínio de casa. Então, por exemplo, tem a portaria, tem as casas e eu tenho um amigo aqui no condomínio. Eu encontrei ele um dia e ele falou, você é corretor, trabalha com imóveis, pô, legal, eu sou engenheiro, eu mexo com obra, mas vamos se falando, se eu tiver alguma coisa, você me indica, a gente faz uma parceria. Falei, não, Renato, ok, a gente toca o barco, a gente faz essa parceria. Então, vamos lá. Eu não sei, doutor, se eu daria para eu estou no celular, daria para eu... O que o senhor quer que eu conte a história toda? Fica à vontade, pode contar do seu jeito, como a gente estivesse conversando aqui na minha frente, tomando um café comigo, comendo um bolo de fubá, tá? Fica bem à vontade, essa plataforma é muito interessante, eu consigo ver tudo que você está vendo e vice-versa. Se quiser mandar algum documento para mim, também consigo ver, te mostrar, tá bom? Minha tela? Para eu compartilhar a tela, eu consigo compartilhar você a minha tela? Consegue. Clica em apresentar, tem um computadorzinho com sinalzinho de mais. Apresentar. Comentários? Será que... Não, tá escrito assim, apresentar, um computadorzinho com sinalzinho de mais. É que aqui só aparece para mim microfone, bate-papo, mas na hora que é que você tá no celular, né? Aparece. Eu tô no celular. Você consegue... Deixa eu ver aqui, quer ver? Quer ver? Deixa eu tentar pelo celular também para ver, vamos ver. Não tem essa opção. Você consegue fazer isso, mas só pelo computador, pelo celular não. Agora o que você pode fazer, manda para mim o documento, manda no WhatsApp
e eu consigo abrir. Eu consigo abrir e te mostrar. Porque o que acontece é a lei de Murphy. Eu fiz uma uma cronologia aqui no Word com os áudios todos do WhatsApp. E agora meu computador hoje ele tá. Mas assim, por entender, deixa eu ver se eu consigo, porque eu queria compartilhar a tela justamente para eu entrar no meu WhatsApp e aí o senhor vê os áudios que tem. O que acontece? Vamos lá. Tá. Qualquer coisa você pode mandar pro WhatsApp para mim também, tá? Manda depois, não tem problema. Tá. Vamos lá. Então, assim, ele falou, Danilo, vamos fazer umas parcerias e tal. Aí o que acontece? Eu falei, ok. Aí ele falou, eu estou com um cliente procurando casas, eu enviei umas casas para ele. Aí eu tenho esse primeiro envio, doutor. Tudo que eu estou falando para o senhor, eu tenho tudo pelo WhatsApp, tanto com o print de tela, quanto os áudios estão todos preservados. Então, assim, o primeiro envio desta casa, porque assim, essa casa foi vendida, eu vou tratar ela como Bertioga 286, ok? Tá. Eu passei informações desta casa, do endereço da Bertioga 286 para ele, pela primeira vez em 8 de fevereiro, tá? Ele viu ele pediu, ele perguntou, nos áudios ele fala, esse valor já está com comissão, eu falo para ele, não, já está com comissão. Aí ele diz assim, eu vou passar na frente da casa para conhecer, e o senhor está captando aí? Pode sim, fica à vontade. Aí eu passei a casa no dia 8/2. No dia 10/2, ele me questiona como são as visitas da casa, caso ele queira levar cliente. Aí eu passo a informação para ele. Aí no dia 20/5, ou seja, 3 meses depois, ele me pede novamente para eu enviar as informações dessa casa da Alameda Bertioga 286. Tá. Pela segunda vez. Aí, doutor, aí o que acontece? Eu começo a ter uma conversa com ele, que ele fala para mim o seguinte, Danilo, eu estou com a minha prima e ela está procurando uma casa aqui em Alphaville. Aí eu tenho um áudio dele dizendo que ele passou este imóvel, que ele postou no Instagram, no WhatsApp, a prima viu os imóveis e ele ainda pergunta, essas casas já estão com a comissão? Eu respondo, sim. Tá? Então, aí isso no dia 17/6. Aí eu tenho alguns áudios com ele dizendo, olha, minha prima está vindo no domingo aqui para conhecer o condomínio, eu vou passar nas casas com ela e tal. Então, doutor, aí todas as mensagens que eu tenho com ele de áudio, ele sempre se refere assim, tudo pelo WhatsApp, né? Oi? Tudo pelo WhatsApp. Por e-mail também ou não? Só pelo WhatsApp? Só pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso. Aí, eu tenho alguns áudios com ele dizendo, olha, eu quero que minha prima venha no domingo, porque as crianças estão brincando na rua, vai mexer com o emocional dela, e sempre falando em comissão comigo. Aí, doutor, o que acontece? Isso no dia 17/6. Aí eu percebi herança de imóvel comigo quando eu perguntei da prima, e aí no dia 8/7, não, desculpa, aí nisso eu perguntei, Renato, como é que tá sua prima? Aí ele fala para mim assim, Danilo, isso num áudio, tá? Eu fiz uma proposta e o proprietário praticamente aceitou.
Só que até aí eu não imaginava que ele tinha feito a casa que ele estava falando, que ele fez a proposta, é a que eu tinha indicado para ele lá atrás, da Alameda Bertioga. Aí, doutor, o que acontece? Como a gente está num condomínio aqui fechado, ele mora aqui também. Tá. E o proprietário também tinha colocado uma placa vence e o número do proprietário na placa. Só que nessas mensagens e nesses áudios, ele nunca se referiu a mim dizendo o seguinte: Danilo, eu conheço o proprietário, ou essa casa que você me passou, eu já fiz contato com o proprietário lá atrás. Isso aí ele não mencionou nunca. Então, aí o que acontece? Pelo que eu estou entendendo, doutor, ele está questionando o valor, a comissão. Ele entende que tem direito de receber a comissão. Não. No caso é o seguinte, é o contrário. Ele vendeu a casa. Tá. E me deixou na mão. Tá. Então, assim, vamos lá. Isso aí, no dia 30 de... então, assim, a primeira vez que eu enviei a casa para ele foi em fevereiro. E em julho, nesses meses, eu fiquei conversando com ele. E no dia 8/7, ele diz, um áudio dele, eu fiz uma proposta para o proprietário e o proprietário aceitou. Só que eu não sabia que esta casa era a que eu tinha enviado para ele. Eu imaginei que ele estava vendido uma outra casa. E aí, o que acontece? Aí eu questionei ele, falei, Renato, mas essa casa fui eu que indiquei lá atrás. Aí ele fala assim, não, essa casa a minha prima está negociando direto. Aí eu encaminho o áudio dele, falei, Renato, olha o teu áudio aqui, você dizendo que fez a proposta, como a sua prima comprou a casa direto. Aí ele responde outra coisa, ele falando, olha, eu não sei, eu vou verificar. Aí ele meio que foge, né? Tipo, não confirma nada e meio que foge. Isso, aí ele se perde nas palavras, doutor. Aí ele sempre está dizendo que... e aí agora é o seguinte, como ele mora aqui dentro, ele fala assim, eu passei na frente da casa, eu vi. E uma outra informação, ele não tem o Cresce, tá? Ele não tem o Cresce. E como que você sabe disso? Porque você puxou? Ou ele falou? Tem um áudio dele mesmo dizendo assim, olha, como agora ele está negando que ele vendeu, ele está falando assim, eu não tenho Cresce, eu nem posso vender. Tá. Então, é assim, eu tenho todas as mensagens de texto dele, o seguinte, e aí agora ele está dizendo, nas últimas mensagens, ele disse, aí ele me falou para mim assim, olha, minha mãe é corretora também, num áudio que eu tenho gravado também. E aí, agora ele está dizendo o seguinte, que foi uma negociação, quer ver as palavras dele aqui. Eu posso encaminhar esses textos? Pode encaminhar os textos e os áudios, tá? Pode encaminhar assim que eu escuto por aqui. Tá. Eu conseguiria encaminhar por e-mail, pode ser? Pode. Por WhatsApp é até mais fácil para eu abrir aqui. Eu acho que pesa menos. Quer ver? Pode mandar no WhatsApp que você conversou com a Camila. Pode mandar. Peraí. Tá bom. Oi, tô te ouvindo, tá? Só um minutinho. Tá bom, fica tranquilo. Não tem problema não. Eu vou...
esse aqui. Eu vou ter só como enviar. Eu não estou com ele aqui, eu vou ter como. Não tem Só problema. enviar por e-mail. Se quiser, Pode ser? pode enviar por e-mail. Se quiser, pode enviar depois também, tá? Não tem problema. Hoje, o seu grande objetivo é o questionamento é a comissão, né? Isso, aí o que ele está dizendo agora é o seguinte, ele está dizendo que primeiro tem um áudio dele dizendo que ele fez a proposta. Aí quando eu questionei sobre a casa, ele descobertou e falou que ele não sabia se a casa tinha sido vendida. Não, aí ele disse que a prima tinha feito contato direto com o proprietário. Aí eu encaminhei o áudio dele falando, Renato, olha o teu áudio aqui, você dizendo que você fez a proposta. Aí ele falou, aí ele desconversou e falou, olha, eu vou perguntar para ela se essa casa foi vendida ou não, porque não fui eu que estava negociando. E aí eu falei, Renato, mas olha aqui, você está dizendo que... Aí ele diz, não, mas essa casa eu já tinha, porque eu conheço o proprietário, conheço a família dele. Eu falei, mas eu estou te enviando essa casa aqui desde fevereiro. E você nunca questionou. Então, assim, agora ele está dizendo que essa casa teve uma negociação fora do convencional, digamos assim, que a intenção dele não foi ganhar comissão, foi sim pegar a obra para fazer. Inclusive na casa agora tem uma placa, como a casa foi vendida, ela precisa de uma reforma, ele já colocou uma placa lá que ele vai executar a obra, que ele é engenheiro, e aí ele diz agora também que uma corretora participou da negociação. Agora ele já trouxe a informação que a corretora participou. Ele tá na mensagem de texto dele, que eu vou enviar depois para o senhor, ele está dizendo que a mãe, quer dizer, que uma corretora participou da negociação, mas que ele, Renato, em si, ele não levou dinheiro nenhum, que o interesse dele foi a obra. E ele não é corretor habilitado pelo CRES. Aí eu queria ver se deu para o senhor entender. A pergunta que eu faço eu indiquei essa casa para ele em fevereiro, tenho tudo documentado pelo WhatsApp, tanto em mensagem de texto quanto em mensagem de voz. Eu tenho que indicar esta comissão, ou 50% da comissão. Então, a discussão, na verdade, é se existe esse direito de comissão e hoje você quer cobrar com a comissão dele, não é isso? Isso, porque o que acontece? O proprietário, ele nem sabe, ele nem soube dessa... como eu fiquei de fora da negociação da venda, o proprietário não tem nada a ver com isso, porque ele nem sabe que eu existo, digamos assim, nessa cobrança. Eu tenho, por WhatsApp também, a autorização do proprietário para comercializar o imóvel. Isso eu tenho. Só que, como o Renato omitiu para mim que ele vendeu a casa, o proprietário em si não sabe, nem sabe quem eu sou, digamos assim, nessa história, entendeu? Entendi. Porque o Código Civil, o que ele esclarece? Isso é lá no artigo 725, né? A comissão, que é os honorários do corretor, ela é determinada com o fechamento do negócio. Se fechou o negócio, tem comissão. Mesmo na desistência, né? Aquele valor, aquele sinal que é dado, né? E é descontado o valor do corretor, em regra ele tem direito também. Então é devida a comissão do corretor, uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação. Fechou, tem direito de comissão. Por isso é chamada de profissão resultado, né? E caso a compra do imóvel não se efetive, a remuneração da comissão também é devida quando ocorreu o arrependimento das partes. E esse fato, ele está muito claro no 725 do Código Civil e pela jurisprudência também, né? Então é algo que não dá para questionar. E você tem CRES. Você tem o CRES, tem o CRES. Tanto físico quanto jurídico. Então você tem direito sim, o amigo tem direito. Tem direito porque o negócio foi fechado. E qual que é a prova do fechamento do negócio?
é a certidão de propriedade atualizada, porque o negócio foi concluído, a gente tem a certeza disso, né? Tá. Agora, E aí, doutor? me fala uma coisa, existe auto de vistoria, alguma coisa assim, folha de visita? Não, né? Não, porque ficou na mão dele, né? Desculpa, saiu cortado o áudio. Auto de vistoria, folha de visita, alguma coisa assim? Não, você não tem, né? Não, pelo seguinte, porque como foi o que eu falei para o senhor, como a gente mora a gente mora no mesmo condomínio em comum, Tá. o acesso tem aqui dentro pela portaria é o que eu tenho e ele tem. Então, só que ele tem áudio dele que eu vou encaminhar para o senhor, dizendo que ele postou, ele falou, Danilo, obrigado, eu postei as fotos no meu Instagram e no meu WhatsApp, minha prima gostou, ele se refere ao imóvel e fala, eu vou... E ele me pergunta do valor de comissão. Essa casa já está com valor de comissão? Então, assim, isso tem documentado. Tá. A minha pergunta é, por exemplo, qual seria Primeiro, eu queria ter a certeza se eu realmente tenho direito a essa comissão. Se, pelo fato dele não ter o Cresce e ele ter negociado esse imóvel, eu sei que eu não vou receber, doutor, tá? Mas, assim, numa eventual cobrança, eu teria direito a cobrar os 100% desta comissão ou os 50% da comissão, que seria a parceria com ele? Na verdade, o fato dele não ter Cresce, ele não pode fazer transações, a não ser de imóveis próprios, né? Tudo bem, mas ele não está apto. Tanto é que se ele fizer isso, ele está fazendo crime, exercício legal da profissão, né? Diferente de você que tem o Cresce tudo certinho. Então, nessa linha de pensamento, surge o direito de comissão seu de receber 100%. Você receber 100% da comissão, dos honorários, né? Agora, num caso desse, o que é importante? Por mais que você já tenha bastante coisa, né? Você tem os áudios, mas quanto mais você plantar a prova, melhor. Talvez uma notificação extrajudicial encaminhada para ele, né? Informando que você foi o corretor que intermediou um negócio, então tem direito de comissão, que quer resolver isso amigavelmente, você não vai pleitear no Poder Judiciário. Você pode fazer isso, né? Você pode fazer isso para conseguir criar um respaldo maior de prova, um chamado respaldo probatório, né? Maior, melhor, né? Tá. Aí, doutor, uma pergunta. Por exemplo, como, vamos supor que eu ingresse com uma ação contra ele para pleitear essa comissão. Nesse caso em específico... Sabe por quê? Desculpa te cortar, viu, Danilo? Mas eu quero o seu bem, você ganhou um amigo para a vida aqui, tá? Quando a gente pensa em corretagem, a gente tem que pensar o quê? A pessoa tem que pagar a gente, né? Tem que pagar, é o seu serviço. Quando isso não acontece, você tem 3 meios de cobrar a comissão dos seus honorários de direito. Você pode cobrar através de uma ação de execução, quando você tem um contrato de corretagem. Um contrato simples ou uma cláusula de corretagem dentro de um contrato de compra e venda. Porque às vezes o cliente fica enrolando para assinar para você, mas você, inteligente, você coloca a cláusula dentro do contrato de compra e venda. Você se resguardou. Quando hoje nós não temos a cláusula ou não temos o contrato, cabe a nós fazer o quê? A ação de execução. É mais rápida, mais fácil, mas nem sempre dá para usar. Então cabe a nós, se não tem contrato, fazer a ação de cobrança, que é demorada, é cansativa, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento, mas pelo menos é um meio da gente receber. Mais demorado, mas pelo menos você está lutando, né? Está criando provas para receber. E existe ainda, quando o valor está prescrito, né? Você tem direito de receber comissão 5 anos. Você quer cobrar depois disso, que passou o tempo. Aí você tem que pensar numa ação munitória, né? Que é uma ação que você vai cobrar após a prescrição da dívida. Então, você tem 3 caminhos para cobrar a corretagem. Nesse caso, como se não tem contrato, ação de cobrança. Tá. Aí, doutor, esta ação, ela poderia entrar, digamos, em pequenas causas ou não? Pode sim. Na verdade, se o valor não ultrapassar 40 salários mínimos, você pode fazer no pequenas causas e deve, inclusive, porque você não gasta nada, porque não tem taxa judiciária e não gasta com advogado, né? Então, se o valor
não ultrapassa 40 salários mínimos, você pode e deve fazer isso sim. Você pode fazer sim no juizado. Porque assim, só para o senhor entender, o valor do imóvel que estava, o valor do imóvel era 2 milhões. Tá. Eu acredito, o proprietário estava pedindo 200 e alguma coisa, mas eu acredito que o imóvel tenha saído aí na faixa da casa dos 2 milhões. Se a gente considerar 6%, daria 120 mil. Tá. Se considerar que seria 50% só, seria um 50%, seria na casa dos 60 mil. Aí, doutor, porque assim, vou ser bem honesto com ele, Claro. com o senhor. Ele também é um cara que não tem dinheiro. A minha esperança, seria o seguinte, que eu acredito que quem entregou, pelo fato dele não ter o Cresce, e eu não sabia, como a gente recebe muito áudio de WhatsApp, a gente ouve na velocidade 2 e passou desapercebido. A mãe dele é corretora, então eu acredito que a mãe tenha recebido algum dinheiro da venda desta casa, e ele, para fazer uma média com a prima, falou, olha, digamos assim, eu abro mão da minha comissão, mas eu vou fazer a obra da tua casa. Que, em teoria, ele vai receber do mesmo jeito, só que em outra, digamos assim, de uma outra forma. Numa eventual ação de execução, como no caso, a compradora e, no caso, seria ele ou a mãe, são primos, é lógico que se a prima pagou a comissão de corretagem, provavelmente foi por fora, para não ter imposto, alguma coisa nesse sentido, e de repente se pode haver esse questionamento lá na frente e a compradora fala, olha, eu não paguei corretagem para ninguém. Como é que funcionaria isso, doutor? É claro que o mundo ideal seria interessante a gente ter um contrato de corretagem, folha de visita, né? Conversas do WhatsApp, mas esse é o mundo ideal e a vida não é assim, né? Então é muito comum que as transações imobiliárias aconteçam dessa forma, um conversa com o outro, ele representava a vendedora ou a compradora, a família permite que pessoas representem, né? Agora, essa comissão, eu oriento, antes de você fazer qualquer medida judicial, tentar mandar notificação extrajudicial, tanto para ele como para quem vendeu. Você pode mandar para todo mundo, né? Você pode chamar a atenção de todos aí, porque essa notificação extrajudicial vai criando uma situação mais concreta. Além das conversas do WhatsApp, o negócio concluído, porque a profissão é resultado, conforme o 725, mas você consegue também, diante disso, né? Você consegue também criar prova. Então, a notificação extrajudicial você tem que mandar. Tem que mandar porque é uma forma de proteger, te ajudar a criar uma expectativa de recebimento, né? Você chegou a ser mais firme com ele, alguma coisa assim ou não? Olha, você não pagar ou entrar com uma ação, alguma coisa assim ou não? Então, Você chegou a ser direto com ele, Danilo? Chegou a ser? Sim. Só para você, eu vou ler aqui uma Tá mensagem bom, que vi tá pra bom, ele, pode uma sim. das últimas. Eu falei assim, quer ver? Na realidade, eu praticamente fiz essa notificação extrajudicial, que é o WhatsApp, para ele, no seguinte, Renato, boa tarde, aguarde seu retorno urgente sobre a venda da casa da Alameda Bertioga. Aí, num outro questionamento, Renato, boa tarde, conforme conversamos por telefone há pouco, diante da sua negativa sobre um acordo amigável sobre o pagamento da comissão referente à venda da casa da Alameda Bertioga 286, infelizmente não me resta outra alternativa em requerer via judicial. Aí ele me responde... Então você chegou a ser firme. Você queira ou não queira, Danilo, você já notificou ele, né? De certa forma, né? Isso. Aí eu, num outro trato, boa tarde, venho através desta, na última tentativa de resolvermos o pagamento da comissão referente à venda da casa da Alameda Bertioga 286, de forma amigável, que não seja via judicial. Segue seu áudio
aí eu coloco entre parênteses, caso tenha pagado, para que ouça atentamente e encaminhe, caso não tenha encaminhado, por gentileza, para seu advogado que o assessorou. Aguardo sua, porque é o áudio que ele diz que ele negociou a casa. Tá. Aguardo sua posição para eu saber se sua narrativa permanecerá a mesma, negando sua intermediação na venda da casa e afirmando seu conhecimento prévio do imóvel e de que as partes já se conheciam. Por quê, doutor? O que ele diz? Ele diz que ele não... Ele diz que as partes já se conheciam, a compradora e o vendedor, e que ele já tinha o conhecimento prévio do imóvel antes de indicar para ele. Tá. Que tudo isso aí que não existiu. Aí eu botei assim no fim da mensagem. Caso não obtenha retorno, entenderei que sua posição permanecerá a mesma e darei a judicial. Repito, estou tentando resolver de forma amigável. Aí ele respondeu negando novamente e tem a colocação dele, que ele fez uma consulta para um advogado e tudo por texto, que aí eu preciso encaminhar para o senhor dar uma olhada. Pode mandar. Me fala uma coisa. Então, mas aí eu... Fica à vontade. Me fala uma coisa. Não, eu sou... Nessa negociação, ficou bem claro que você tem direito a receber, que você estava prestando um serviço. Ficou bem claro isso, né? Ele sabia disso, né? Não ficou subentendido. Era uma prestação de serviço de fato, né? Sim. O argumento dele, o argumento principal é o seguinte. Ele fala para mim, não, a casa já tinha uma placa de venda direto com o proprietário, eu entrei em contato com o proprietário, eu conheço o proprietário, a mãe do proprietário, o pai do proprietário, que eles são meus amigos do condomínio, o proprietário me enviou as fotos e dessa casa em específico eu já tinha conhecimento. Só, doutor, é isso que eu digo para o senhor, eu tenho documentado desde o dia 8 de fevereiro, ele está me pedindo as informações dessa casa, entendeu? Então, eu tenho documentado que ele, no caso agora, ele estaria mentindo, porque para ele provar o que ele diz, ele teria que ter as fotos da casa anterior. À data que eu tinha enviado para ele. Então, coisa que ele não vai ter. E agora, uma hora ele fala que ele intermediou a venda, agora ele nega. Ele fala que as partes já se conheciam, mas mentira, porque tem áudio dizendo que ele está encaminhando as fotos que eu passei para ele via WhatsApp e Instagram para a prima conhecer a casa. Então, nessa parte do imóvel, eu tenho documentado. Aí eu queria ver qual que seria... Agora, sim, eu acredito que o caminho extrajudicial, eu posso até ter uma conversa pessoalmente com ele para tentar resolver. Mas você entendeu? Não que vai forçar ele pagar extrajudicial, porque ele está fugindo, né? Está fugindo, na verdade, está te enrolando, né? Mas essa notificação extrajudicial te ajudaria, porque se você decidir propor uma ação, ela te dá um embasamento mais forte, né? Você tentou você já notificou ele propriamente através do WhatsApp, você foi firme, né? Mas essa notificação via correio ou via e-mail, principalmente via correio, né, em AR, aviso de recebimento, ou ainda, né, não precisa ser aviso de recebimento, pode ser via cartório, te ajudaria muito, te daria um embasamento mais forte para você cobrar. Porque hoje, o que você pode fazer judicialmente, né, pensando nessa cobrança? A ação de cobrança. Não dá para usar a execução e não dá para usar a monitória. Então teria que ser ação de cobrança de corretagem. Ou ação de cobrança de honorário de corretagem, tanto faz, né? Mas essa seria a ação correta para você ir atrás desse direito seu, né? Tá. Aí, doutor, por exemplo... Agora, me explica um pouquinho, essa captação, como que foi essa captação? Isso que eu queria entender melhor. Como que foi? Você já tinha pegado o imóvel para vender? Como que foi isso? Me conta um pouco melhor essa parte do início. A captação... do imóvel para vender. Eu tenho ela também toda documentada pelo WhatsApp também. Tá. Eu fiz contato com o proprietário
o imóvel em fevereiro. Você viu a placa lá direto do proprietário, você entrou em contato, de praxe, né? Olha, eu quero prestar meu serviço, e aí você entrou em contato. Isso. Você chegou a colocar uma placa sua lá ou não? Não, placa minha não. Tá, Porque tinha a normal. placa do proprietário. Entendi, não, normal. Eu Isso faço essa solicitação. não muda nada. Isso, aí eu tenho essa solicitação, se eu poderia trabalhar o imóvel, ele diz que sim, ele me passa as imagens do imóvel, me passa o valor, aí 3 meses depois ele envia uma mensagem dizendo o seguinte, olha, eu mexi no preço da casa e um exemplo, de 2.300 eu abaixei ela para 2.150, caso vocês trabalhem com comissão de 6%, o valor seria X. Então, isso aí eu tenho, que seria, entre uma autorização de venda, digamos assim. Tá. Né, doutor? Tá. Do proprietário. Só que, por exemplo, foi o que eu te falei, a negociação da venda, eu fiquei de fora. Me passaram a perna, digamos assim, né? Tá. E aí, na verdade, você chegou, né? E isso, você também tem por e-mail, né? Do proprietário autorizando, né? Sim, e é tudo pelo WhatsApp. Eu dei os prints de tela, eu fiz uma ordem cronológica. Tá. Tanto que infelizmente eu não estou conseguindo compartilhar aqui com o senhor. Não tem problema. Mas eu tenho uma cronologia que eu fiz no Word, que tem todas as mensagens de texto e eu só coloquei os áudios principais para ficar um negócio exaustivo de se ver. Então, assim, essa parte eu tenho... O que é importante, né? Sempre na cobrança de corretagem, é importante te provar o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Primeiro, eu tenho que provar que eu tive autorização do proprietário para vender. Então, isso é importante. E depois eu tenho que provar que a venda foi efetivada. Quando eu provo que a venda foi efetivada, eu tive autorização do dono para vender, eu consegui criar esse elo, né? Então, quem tem que pagar a comissão do corretor? Pode ser o comprador, pode ser o vendedor. Pode ser acordado isso. Mas o que importa, né, nessa situação é que você foi contratado para prestar o serviço. Então você tem direito, em regra, de receber a comissão. Se o negócio foi fechado, por intermédio seu. Né? Então, esse elo que a gente precisa provar para você ganhar a ação. Entendeu? Tá. A autorização teria como provar. A autorização do proprietário, porque você pediu para o proprietário para trabalhar o imóvel. E você tem isso, né? Você tem provas. Né? E a conclusão do negócio, como que a gente prova a conclusão do negócio? É a matrícula, né? A matrícula atualizada, porque se tirar a matrícula atualizada, nós vamos conseguir provar que houve a transferência do último proprietário, quem autorizou você vender, trabalhar em cima do imóvel, para o comprador, que foi você que apresentou, né? Então você teria que ter, o que a gente precisa para ganhar essa ação com facilidade? Nós temos que ter a prova da autorização da venda e a prova que o comprador entrou em contato com você. Provando isso, pronto, a gente conseguiu ganhar a ação, entendeu? Isso, mas aí no caso, o comprador não entrou em contato comigo, entrou em contato com o Renato, que seria quem estaria fazendo a parceria comigo. Entendi. Entendeu? O contato meu com a compradora, que é a prima dele, não existe. O que existe é eu enviando o imóvel para ele e ele repassando o imóvel para a prima. Entendi. E me fala uma coisa, então, além do duelo, né, da prova da venda, da prova da autorização de venda do vendedor, nós temos que ter essa ligação com ele que você tem, você está mandando pelo WhatsApp, essa ligação, essa conversa com ele te ajudou a vender, e está muito claro isso nas conversas, né? Então, daria para trazer isso para o processo. Agora, o vendedor, você chegou a entrar em contato com o vendedor ou não? Não, o vendedor só pelo WhatsApp e ele me mandou uma mensagem de áudio descrevendo o imóvel, mas com o vendedor, não. Assim, só tenho a autorização dele de venda do imóvel e aí eu pergunto para ele. Aí eu estava suspeitando que a casa tinha sido vendida, eu mando uma mensagem para ele e falei, Gustavo, boa tarde. Por gentileza, sua casa continua disponível para venda? Ele responde para mim,
Danilo, boa tarde. Não, a casa está praticamente vendida, finalizando a parte contratual. Então aí, essa ligação que eu tenho com ele, tá? Tá. Agora, um detalhe importante também. Quem tem que pagar essa comissão é o vendedor da casa, né? Então, essa notificação teria que ser encaminhada ao vendedor da casa. Também, por mais que ele vai falar, não, não tenho nada com você, ele pode alegar o que ele quiser, ele tem autorização de venda, né? Mas você tem que cobrar, notificar extrajudicialmente o vendedor, né? O proprietário, o ex-proprietário da casa, você tem que notificar. Mesmo que eu não tenha participado ativamente da venda, é isso? Mesmo, porque mesmo. Porque quem comercializou a casa foi o Renato, que é o que está me passando a perna. O Renato está aqui. Vamos colocar aqui. Aqui está o vendedor, o Renato e o comprador. Eu não estou aqui, porque eu teria que estar dividindo a comissão aqui com o Renato. O vendedor desconhece que eu teria algum direito nessa venda, porque quem me passou a perna foi o Renato, que seria o corretor, né? Mas o responsável, tudo bem, o Renato aí, né? Ele deu uma desperto, né? Ele atravessou você e acabou vendendo. É claro que o Renato tem culpa no cartório, mas do Renato não vai sair nada. Uma ação dessa, ou a legitimidade passiva, não é o Renato, é o vendedor da casa, né? Por isso, para poder fazer uma ação de cobrança de corretagem, tem que notificar o vendedor mesmo. Falar, olha, você me deve a comissão. E aí contar a história, ó. Foi dada autorização de venda para mim, mas foi feita a venda com um cliente meu por intermédio do Renato, né? Você vai incluir o Renato na história, mas quem tem que pagar a tentativa aí, a prova que você precisa criar agora essa conexão é justamente com o vendedor do imóvel, viu? E aí o vendedor vai dizer, olha, eu não conheço o Danilo, quer dizer, o Danilo não participou da venda, e aí a partir desse ponto que aí teria que cobrar o Renato, é isso, doutor? Na verdade, a cobrança é do vendedor. O Renato, você tem que trazer para o processo, né? Porque ele foi a parte que concluiu o negócio, né? E vamos dizer assim, representando você, né? Representando você. Ele deu andamento à conclusão do negócio, recebendo fotos, mostrando, mas para você conseguir ter chance de receber, e a ação só é pertinente contra quem tem que pagar, que é o vendedor do imóvel, né? Não é o Renato, entendeu? Aí, por exemplo, aí o senhor falou que o primeiro passo seria fazer essa notificação extrajudicial, correto? E principalmente agora, nesse momento, para o vendedor. Para o vendedor. Para o vendedor. Aí, doutor, o senhor faria essa notificação se eu contratasse? O senhor trabalha com esse? Faço, eu atuo. Eu falo que eu sou, apesar de ser professor, escritor, mas eu sou advogado raiz, todo dia estou no escritório, advogo para o Brasil todo, né? Então, se precisar, te ajudo sim. Você pode fazer essa notificação sozinho, via R ou via cartório, ou você pode contratar o meu serviço no seu escritório e faço para você, com certeza, tá? Essa notificação, por exemplo, porque o que acontece? Eu tenho o endereço, no caso, o endereço ele tá ferrado de grana, esse Renato, para ser o português claro. Mas você entendeu que ele, por mais que ele foi um ponto crucial nessa história, quem tem que pagar a comissão para você é sempre, né, o proprietário, e não ele, né? Ele atravessou você, mas não é cobrança de corretagem contra ele. Você poderia fazer contra ele se você quisesse, aí uma outra ação, que é perdas e danos, mas acho difícil explicar essa história na perdas e danos. Acho que você vai ter problema. Tem uma chance muito grande de ele ganhar a ação, né, sem procedente. Então, eu ficaria diante dessa história, após a notificação feita para o vendedor, eu ficaria com a ação de cobrança de honorários de corretagem em cima do vendedor, entendeu? Tá, aí, por exemplo,
qual o valor dessa notificação? Só para eu entender. Não sei, eu posso tratar de valores com o senhor ou depois a secretária passa? Como é que funciona? Hoje a notificação vai ser cobrada uma diligência, vai ser cobrado meio salário mínimo para fazer a notificação, e aí vai ser enviado no seu e-mail e você envia, né? Você imprime e envia via correio ou via cartório. Tá, aí seria, vamos supor, essa notificação extrajudicial. Você paga um salário mínimo e o escritório envia por aqui, extrajudicial. Já com assinatura, com timbrado do escritório, né? Tá, aí, por exemplo, caso mova uma ação de cobrança, como o senhor disse, qual seria como que funcionaria o pagamento de honorários, essas coisas? Só para eu entender. Uma ação de cobrança de honorários, hoje você gasta 2 salários mínimos mais 20% do êxito. Tá. E aí, por exemplo, eu interessaria com a ação 2 salários mínimos e aí, vamos supor, se lá na frente eu ganhar a ação, 20% de honorários para o senhor. 20% de honorários. Se não derem nada, aí você mesmo que eu perca, seria os 20%. Seriam os 2 salários mínimos. Na verdade, você não vai, se não tem êxito, não tem que pagar honorários, entendeu? Ah, tá. Porque eu faço assim, o escritório faz isso, para ajudar os corretores, porque senão o corretor não, infelizmente, eu sei que muito corretor é enganado no Brasil, né? Presta o serviço e na hora de receber a comissão é enrolado, igual aconteceu com você, né? Então, fica inviável, né? Então, na verdade, os dois salários mínimos é para cobrir os gastos da ação, o trabalho hora técnica de distribuição da ação. E aí, ganhando a ação, você tem honorários a descontado que você recebeu. Se não tem, não há que se falar em pagamento. Tá, e aí, então, teria que... O primeiro passo seria a notificação extrajudicial Primeiro do passo. Renato, ok? E não é pro Renato, hein? É pro vendedor, hein? Você pode mandar pro Renato também, né? Essa notificação, já que você tem contato com ele e tudo. Mas vai ter que entrar, quer queira, quer não queira, senão não vale nem a pena mexer no processo. Quem, de fato, de direito, tem que pagar a comissão. E quem que tem que pagar a comissão? O vendedor. Porque o vendedor te contratou para prestar o serviço. Aí o Renato deu andamento com a sua autorização, o negócio foi concluído e você ficou, né? A Deus dará. Mas tem que trazer o vendedor para a história, né? Ele que te deve a comissão. Tá. Doutor, vamos fazer... Você entendeu? O Renato, claro que o Renato te prejudicou. Mas quem te prejudicou também é o vendedor. Porque o vendedor sabe que você... Ah, mas eu não conheço ele. Não, conheço aqui a autorização de trabalho. Ah, mas eu não sabia que ele concluiu o negócio. Não sabia? Por que não sabia? Se o Renato que fechou o negócio, entendeu? É nessa linha que você tem que ir, né? Mas assim, aí no caso, o Renato também, porque o que é a autorização de venda do imóvel do vendedor, mas com absoluta certeza o Renato omitiu do vendedor que quem apresentou o imóvel para ele fui eu, né? Isso é um ponto pacífico que, assim, ele fez o contato depois com o vendedor, ele fez o contato posterior com o vendedor, e aí ele negociou direto. Por exemplo, agora eu não sei quem fez o pagamento da comissão, se foi a compradora, a prima ou o vendedor. E na sua cabeça, o Renato ele recebeu a comissão, mesmo sem creche. Porque o que acontece? Alguém recebeu, porque ele, na mensagem de texto que ele me enviou, doutor, ele disse que uma corretora aceitou a negociação de uma forma que ele coloca uma corretora na jogada, que eu acredito que seja a mãe, e ele diz textualmente que ele, entre aspas, trocou a comissão dele pela obra que ele vai efetuar na casa. Então, a comissão dele ele teria trocado pela obra que ele vai fazer na casa agora. Ele trocou por uma preferência na prestação de serviço. Como ele diz aqui, ele diz que foi uma negociação diferenciada e que os motivos da negociação diferenciada, olha aqui,
o meu interesse foi no trabalho de reforma da casa. Esse foi um dos motivos da negociação diferenciada, incluindo a presença de uma corretora que aceitou as condições. Tá. Então ele inclui uma terceira pessoa. É uma ação complexa essa. Porque você tem que trazer, você tem que notificar, da notificação cabe a contra-notificação, né? Então a gente tem que ver o que o vendedor vai alegar. Mas é uma ação complexa, hein? É uma ação complexa. Eu vejo sim a oportunidade, a chance, mas tem que notificar quem te deve, que é de fato o vendedor, e tem que montar um jogo de xadrez aí, né? Na verdade é um jogo de xadrez, você vai ter que mexer as peças de forma correta para poder provar que você participou do negócio. A comissão, ela surge com o fechamento do negócio, mas também precisa provar que você participou, né, ativamente na conclusão do negócio. Se não conseguir provar que você participou ativamente na conclusão do negócio, você não recebe a comissão, entendeu? Como que vai provar, né, se foi ele que fechou? Na verdade, você vai ter que trazer ele para o processo. Falar, não, ele me representou, ele sabia disso. Ele por má fé dele, ele me omitiu, mas ele me representou. É um caso complexo, não é um caso fácil de ganhar. É uma ação que precisa de uma audiência de instrução de julgamento, precisa pegar contradições. É um caso bem complicadinho. Tá. Doutor, eu posso... foi o que eu falei para o senhor. Como eu fiz uma cronologia, eu vou enviar isso para o senhor por e-mail. Pode enviar. Aí eu gostaria que o senhor fala... Tá. Olha, eu entendi. Obrigado, tá viu? perfeito do jeito que tá. Dá para prosseguir dessa forma, assim, tá. assado. Pode mandar para mim, manda o que você quer mandar, eu vou olhar com carinho para ver se a gente aumenta essa chance, essa oportunidade, tá? Eu enxergo nesse momento, sem análise do que você enviou, que tem sim a chance, mas é um processo complexo. Hoje você tem uma chance de recebimento de uns 30%. Se souber contar a história, se o juiz marcar audiência de instrução e julgamento, então é um processo cheio de detalhes e você não vai ganhar com papel, você vai ganhar numa audiência de instrução e julgamento se as partes caem em contradição. Então por isso é uma ação, se você decidir fazer, que ela é complexa, né? Tá. E tá jóia, doutor. E aí, eu só peço uma gentileza, no caso do senhor falar, Danilo, dá pra gente prosseguir, de repente fazer uma notificação extrajudicial que poderia até, digamos assim, implicar a compradora, o vendedor, para ele também se sentir numa saia justa, numa situação constrangedora. E porque você não tem como fugir, né? Você precisa trazer ele para a situação, né? O vendedor, porque é ele que te deve a comissão, né? Se a gente parar para pensar, é ele que está te devendo a comissão, entendeu? Tá. Então tá jóia. Eu pego o seu e-mail com a Camila, é isso? Pode sim, tá? Pode sim. Você vai mandar no e-mail do jurídico, e-mail do jurídico, que é o e-mail que todos nós temos acesso, tá bom? O senhor analisa e depois me retorna, com certeza. Danilo, tá bom. Danilo, obrigado pela confiança, um grande abraço, ganha um amigo aqui, tá bom? Fica com Deus. Obrigado. Tchau, Danilo. Tchau. Fica com Deus.